Olá, Júlio. Inês Maria. Estamos a ficar cada vez mais obesos. Já ninguém diz a palavra gordo. Pois não. Porquê, já agora? Não faço ideia. Quer dizer, eu acho que em termos coloquiais, acho que é mesmo isso, em termos coloquiais diz-se. Agora, em artigo escrito e, sobretudo, em artigo científico, é evidente que a obesidade ocupa o espaço todo. Cerca de 60% dos portugueses têm obesidade ou risco de desenvolver essa condição, isto segundo os resultados de um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Exato. Posso diga. meter um parênteses? Engorde já a matéria. Não, repare. A Inês disse, e muito bem, cerca de 60% dos portugueses têm obesidade ou risco de desenvolver a condição. Qual é o título do artigo? O que se passa? Quais 60% dos portugueses têm obesidade? Não está lá o risco. Está a ver a velha história do risco dos títulos? Sem dúvida, não é? A primeira frase a seguir ao as chamadas título... gordas. Exatamente. São as gordas. A primeira frase a seguir ao título é o que deveria ser o título. Porque não é a mesma coisa sermos obesos ou estarmos em risco de desenvolver a obesidade. E, aliás, veja-se, no segundo parágrafo diz assim, 22% dos portugueses têm obesidade, ou são obesos, pronto. E 34% pré-obesidade. E até se explica. Estado em que o indivíduo já se encontra em risco de desenvolver obesidade. Mas isso não é a mesma coisa. Sim, mas não somos quase todos nesse risco de desenvolver obesidade. Risco existe para todos. Não é? É por isso que de vez em quando há colegas meus que se divertem a dizer que a humanidade se divide em dois grandes grupos, os doentes e os que ainda não são. Em princípio todos ficamos doentes, nem que seja por 5 minutos antes de irmos desta para melhor. Ali depois do Dia de Reis... em termos de... Aí é mais o açúcar e tal. Até um finguelinhas nessa altura tem o açúcar um bocado entusiasmado. E depois... Isto é medido. Mas o assunto é sério, claro. Muito sério. Não é? Temos o índice de massa corporal, as pessoas sabem, isso tem a ver com a altura e com o peso. O perímetro abdominal, que é algo que os meus colegas vêm valorizando, não é? E todos nós podemos apanhar um susto com isso, porque é só pôr a fita métrica à volta ali ao pé do umbigo e apanhar um susto dos antigos. Mas veja uma das coisas que é dita e que é realmente assustador. Piores indicadores nos adolescentes. O que é que isto tem de mau agouro? É que significa que muito provavelmente há aqui hábitos que, por definição da palavra hábitos, não vão ser alterados. E, portanto, esta gente, com enorme probabilidade, vai ser obesa mais tarde. Depois, quando se fala dos grupos mais atingidos, as mulheres, os mais idosos... Injusto. As mulheres, injusto. Claro. Os mais idosos e os menos escolarizados. Ora bom, primeiro aspecto a desenvolver, ou antes, a referir. À semana não se desenvolve nada. Primeiro aspecto a referir. Nós não estamos a falar de questões de elegância. Nós estamos a falar de todas as doenças com que a obesidade está relacionada e estamos a falar do que os meus colegas dizem, que é a própria obesidade em si mesma é deletéria para a nossa saúde. Por outro lado, quando nos dizem que os 3 grupos em que a questão se põe de uma forma mais aguda são as mulheres, os mais idosos e os menos escolarizados, é inevitável recordar, ainda e sempre, que os mais desfavorecidos têm dificuldades acrescidas em, mesmo que queiram, seguir uma alimentação adequada. O que tem um resultado triste, que é assim, aqueles que na prática são cidadãos de segunda, acabam também por, em termos de saúde, serem pessoas de segunda. Abate-se sempre sobre os mais vulneráveis. É isto. É isto. Pode ser a obesidade, podem ser os cuidados de saúde em geral. Tudo, filha, tudo. Tudo. Ora, o que é que acontece? Quando há possibilidades,
é um bocado deprimente, porque há tantas variáveis que nós não controlamos. Que diabo? Se nós podemos ter estilos de vida que diminuem o risco da obesidade, por que não darmos corda às sapatilhas, em termos simbólicos e literais, e termos estilos de vida que permitam, eu não estou a dizer magreza, mas que permitam pelo menos estarmos nos limites. Temos que nos mexer, não é, Júlio? Embora, atenção, que outro dia li um artigo que me agradou muito, que dizia que nós, os idosos, há quem defenda que estarmos ligeiramente acima do peso ideal pode ser benéfico. E eu nunca discuto a ciência, sabe? Sobretudo quando lhe dá jeito. Nem mais. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã.